Fala pessoal, tudo bem? Aqui é do Manzano. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho como surgiu e quem é o Máscara Noturna. O Máscara Noturna foi um personagem criado pelo José Salles, roteirista, e por mim, nos desenhos e roteiros também. No início dos anos 2000, eu e o Salles criamos a SM Editora. Nós queríamos nessa época dar espaço a alguns ótimos autores nacionais que estavam produzindo material bom e não tinha espaço onde publicar seu material, e também queríamos levar a um público maior algumas das ideias que nós dois também estávamos desenvolvendo juntos, né? Então o Salles criou a base do que seria o Máscara Noturna. Em 2005 surgiu o personagem. Para resumir um pouco da história dele, ele é um policial que em uma batida ele acaba tendo o seu companheiro de trabalho alvejado pelo maior traficante de São Paulo, chamado Papa Voodoo. E esse Papa Voodoo era poderoso porque ele era ligado à magia negra e estava tomando conta do país todo com sua rede de traficantes, né? No decorrer da história é explicado que esse poder do Papa Voodoo veio através de um pacto que ele fez com uma entidade chamada Kaia. Então, a cada 24 horas ele é obrigado a matar uma pessoa, ou o fogo de Kaia que reside dentro dele, de sua alma, irá consumir ele próprio. Esse é o preço que ele paga por esse poder que ele tem. Nessa batida policial, o Rick Lee, que é o Máscara Noturna, acaba alvejando o Papa Voodoo, e poucos segundos antes de morrer, a maldição é transferida do Papa Voodoo para o Rick Lee. Então aí se dá a premissa do que viria a ser o universo do Máscara Noturna. Ele é um policial, ele é um policial honesto, não é corrupto, e ele se vê preso a ter que obedecer à lei e ao mesmo tempo a matar um ser vivo a cada 24 horas. Como uma solução rápida, e sendo obrigado a ter que ceifar a vida de uma pessoa a cada 24 horas, ele resolve usar esse poder para exterminar a escória da sociedade. Pedófilos, traficantes, estupradores, entre outros. É bom lembrar que essa HQ ela foi desenvolvida no início dos anos 2000, numa época em que os anti-heróis e a nossa visão mesmo dos quadrinhos era uma visão mais violenta, mais imediatista de como deveria agir um anti-herói. Então o Máscara Noturna acaba usando desse subterfúgio para também ganhar tempo e buscar uma cura para a sua maldição. Nós, a princípio, começamos a divulgar a revista, e nessa época a gente ainda estava no início das mídias sociais, e começamos a publicar nosso material no Orkut, a divulgar no Orkut. E fomos muito mal recebidos por grupos de leitores ligados
aos grandes sites da época que privilegiavam material estadunidense, né? E ficamos meio assustados com aquela receptividade negativa, porque, como se sabe, há um preconceito inexplicável, havia um preconceito inexplicável por parte de alguns leitores aos super-heróis nacionais, a esse tipo de material nacional. Graças a Deus, hoje em dia, diminuiu quase completamente esse tipo de preconceito, mas naquela época, com o início das mídias sociais, foi um impacto muito grande e nós achamos que não íamos ter bons resultados de vendas. Porém, aquele velho ditado que é usado funcionou no nosso caso, né? Seja propaganda contra ou a favor, mas que se faça propaganda. E de repente começaram a chover cartas pedindo pela revista do Máscara Noturna, e o que foi uma surpresa para nós. Nos próximos números nós alcançamos uma tiragem de 3.000 exemplares de cada revista, o que para uma revista independente naquela época era quase tanto quanto a Marvel e a DC estavam vendendo na Abril. É bom lembrar que nessa época a Abril também estava abandonando essas duas editoras por conta das já baixíssimas vendas naquela época. Então, nós publicamos ao todo 6 revistas do Máscara Noturna, com artes minhas e de alguns outros autores, como o experiente José Menezes, que nos deu a honra de desenhar 2 edições do personagem. Então, com essa garra e com essa força, foi que nasceu esse personagem original, e que mais tarde coube a mim criar a origem dele. A certa altura eu senti a necessidade de explicar o porquê, de onde, quem era Kaia e de onde vinha essa maldição e o fogo que ela espalhava como uma maldição a outros seres vivos. Essa história eu fiz mais recentemente na volta dos meus personagens, né, sobre o selo Ícones, e quem quiser ler essa história de como surgiu o poder do fogo de Kaia, você pode acessar o meu site www.edumanzanoartes.com.br, e na seção de revistas você vai encontrar lá o PDF para que você conheça um pouco do Máscara Noturna. A minha pretensão agora é disponibilizar as edições que foram lançadas pela SM Editora e pela Júpiter 2 em formato digital, para que os leitores tenham acesso e conheçam essa parte bem bacana da história dos quadrinhos brasileiros. Afinal de contas, o José Salles, levando à frente a Júpiter 2, fez com que nós publicássemos 70 títulos, perfazendo mais de 7.000 páginas de quadrinhos durante todo o ciclo dos anos 2000. Infelizmente, muito desse material não foi divulgado e não foi podido ter construído um acesso maior com os leitores da fase das mídias sociais, mas é um resgate que nós estamos providenciando agora, e vocês também podem acompanhar o Máscara Noturna, o Tormenta e os outros personagens que eu criei através do selo Ícones, no nosso site www.iconescomics.com. É isso aí, pessoal.
No próximo episódio eu vou contar para vocês um pouquinho da história do surgimento do Tormenta e como ele se tornou o título principal e o carro-chefe dos nossos quadrinhos. Um abraço, até lá!